Meus queridos, é com muita alegria que eu quero vos cumprimentar com a santa e gloriosa paz do Senhor. É com muita alegria também que nós estamos chegando ao final desse trimestre, com lições maravilhosas sobre os dons ministeriais. E no próximo domingo nós iremos estudar sobre o presbítero, bispo ou ancião. E nesta live de hoje, do Momento EBD, o Momento EBD é o momento da Escola Bíblica Dominical, uma escola acolhedora, a escola que prepara o obreiro, prepara o membro, prepara o cristão de um modo geral para uma vida melhor, mediante a palavra do Senhor, ok? E hoje o objetivo do Momento EBD é meditarmos um pouco sobre o objetivo geral da lição do próximo domingo. E qual a intenção do objetivo geral? É apresentar a importância da função do presbítero na igreja. E nós iremos tentar com muito carinho esclarecer um pouco para os nossos amados. Muito bem, esse nome presbítero, bispo ou ancião, existe uma certa peculiaridade entre si. De uma certa forma, nós poderíamos dizer que são nomes correlatos, que correspondem a uma mesma função eclesiástica. E esses nomes de presbítero, ancião, bispo, são lideranças eclesiásticas que foram surgindo ao longo do tempo em que a igreja era doutrinada e aperfeiçoada pelas epístolas paulinas, principalmente as epístolas pastorais. Normalmente, os bispos, os presbíteros ou os supervisores são uma classe de liderança eclesiásticas que são levantadas, separadas dentre a ordem dos anciãos da igreja. Na época da igreja primitiva, existiam essas classes de lideranças. Os anciãos da igreja. Os anciãos da igreja é uma classe de liderança levantada pelo próprio Deus para liderar o seu povo. Nós podemos ler no capítulo 20 e o versículo 28 de Atos dos Apóstolos, que nos diz o seguinte: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, o bispo ou o ancião ou presbítero são uma classe de liderança levantada pelo próprio Deus. E o ancião é uma classe, podemos dizer, uma classe de liderança superior na igreja, a tal qual, dentro desta classe dos anciãos, eram separados, tirados e ungidos os bispos, os presbíteros e os supervisores. Os anciãos são aqueles de maior sabedoria e entendimento doutrinário na igreja. Poderíamos dizer uma classe eclesiástica de alto nível, de grande respeito e confiabilidade da comunidade cristã. Os presbíteros e bispos e supervisores são homens de digna honra. Nós poderíamos ler em 1 Timóteo, capítulo de número 5, dos versículos 17 ao 19, que nos diz o seguinte: os presbíteros que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra,
principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra presbíteros, senão com 2 ou 3 testemunhas. E olhe lá, os presbíteros da igreja, os bispos, os supervisores, são homens de digna honra, que não se pode estar fazendo acusações, não se pode estar apontando, porque são homens levantados por Deus, homens que o próprio Deus levantou para cuidar do seu rebanho. Então nós devemos sim ter cuidado ao passar pelo coração de alguém algum tipo de acusação contra o seu pastor, contra o presbítero, contra o bispo, contra o supervisor da igreja local. Esses homens levantados por Deus, dentro da visão do objetivo geral, que é a sua função geral na igreja, dentro do rebanho, são homens que possuem algumas características. Essas qualificações estão expressas na epístola de Tito, bem como em 1 Timóteo, capítulo de número 3. São qualificações que a Bíblia, a palavra, exigem que os bispos, os presbíteros, os supervisores possuam tais classificações. E nós poderíamos citar algumas. Homens de bom testemunho, tanto da comunidade pagã quanto da comunidade cristã. Homens de conduta ilibada. Homens casados apenas uma só vez, ou seja, em algumas versões, homens de uma só mulher. Mas dentre esse questionamento existem algumas controvérsias, algumas especulações. Quando diz homens casados com uma só mulher, homens casados uma só vez, poderia ser restrições ao concubinato? Poderia ser restrições à poligamia? Poderia ser restrições ao casamento pós-divórcio? Poderia ser restrições à digamia, o bispo casar após a morte da sua esposa legítima? São especulações que existem entre os teólogos, entre os estudiosos. E essa pergunta, no momento EBD de hoje, eu deixo a seu cargo, para que seja debatida por você pela sua escola bíblica dominical. Quanto à restrição do bispo ou presbítero ser homem de uma só mulher, eu deixo esse debate a seu cargo, que você possa fazer em sala de aula. São homens de filhos obedientes, que demonstre que o bispo, o presbítero, tem a capacidade de liderar a sua própria família, a sua própria casa, antes mesmo de querer liderar as famílias da sua igreja, antes mesmo de querer liderar as famílias cristãs, liderar a igreja local. São homens que possuem uma liderança piedosa com a sua própria família, que tenham filhos obedientes, sujeitos pela palavra e não pela força. O bispo e os presbíteros devem ser pessoas piedosas, sem qualquer comprometimento com os vícios mundanos, não dado aos vinhos, não dado às falácias, não dado aos falatórios. São pessoas piedosas, dignas de honra, libertas de qualquer vícios mundano, libertos do vinho, libertos das jogatinas. Pessoas que ainda hoje fazem a fezinha no jogo do bicho, fazem a fezinha na Mega Sena, na loto. Os bispos, homens do Senhor, devem ser homens dotados de piedades e livres das ganâncias pelos pratos que o mundo
oferecem. Devem ser pessoas hospitaleiras, detentores dos dons espirituais, homens voltados a orações e aptos para ensinar a palavra. Está escrito na primeira epístola de Timóteo, capítulo 2 e o versículo 3, que nos diz o seguinte: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Como é que você é presbítero da igreja, bispo da igreja, espelho de um rebanho, colocado por Deus na função, e você não tem aptidão ao ensino da igreja? Você é um homem que não é voltado à leitura da palavra. Você é um homem que não é dedicado à oração. Você é um homem que não é dedicado à piedade. Você é um homem que não busca entendimento, que não leva entendimento para a igreja, que não gosta de ler, que não gosta de buscar, que não gosta de cavar as profundidades do poço da palavra para tirar água viva para a igreja. Faço-lhe uma pergunta: você foi levantado por Deus ou foi levantado pelo homem, pela amizade, pelo colunho, pelo conchavo? Os verdadeiros bispos da casa do Senhor, os verdadeiros presbíteros da casa do Senhor, eles foram levantados pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo, assim como está no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos e o versículo 28. Se você foi levantado por Deus, você é sim um homem voltado para a palavra, para o estudo, e você é apto para ensinar ao rebanho. Homens detentores dos dons espirituais, homens irrepreensíveis. Essa palavra irrepreensível, ela vem do verbete grego que quer dizer anakletos, que significa sem mancha, sem culpa, irrepreensível, sem acusação, nem dos de fora e nem dos que estão dentro. Então, meus queridos e amados irmãos, na visão do objetivo geral da lição do próximo domingo da nossa escola bíblica dominical, esta é a visão que nos trará esta lição. O objetivo geral da função do presbítero, do bispo, do ancião ou do supervisor, daquele homem que é voltado, comprometido com a palavra, comprometido com o ensino da igreja, comprometido com as verdades bíblicas, comprometido com a sã doutrina, homens de uma conduta ilibada, homens reconhecidos pelo seu comportamento moral e ético, tanto pela comunidade pagã que está fora da igreja, como tem testemunho dentro da comunidade a qual você faz parte. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã e que nós possamos ter entendido o objetivo geral, a visão geral da lição do próximo domingo, o qual nós iremos falar sobre o presbítero, o bispo ou o ancião na igreja local. Que Deus em Cristo possa nos abençoar, e este é o Momento EBD de hoje. Momento EBD, o momento da escola bíblica dominical, uma escola acolhedora. Tenham um bom dia em nome de Jesus.